Agora nós vamos dar continuidade àquilo que eu falei no nosso último vídeo, sobre a questão dos liberais, dos conservadores, do poder moderador, que eu já disse para vocês logo nas primeiras aulas do Império, que o poder moderador é central para entender a monarquia brasileira. Pois todos esses conceitos nós vamos começar a usar aqui agora. Vamos lá. A monarquia brasileira, a partir do ano de 1847, ela começou a se comportar como uma monarquia parlamentar. O que é uma monarquia parlamentar? É uma monarquia onde o parlamento tem poder e o primeiro-ministro é o responsável pelo governo. O rei, o monarca, ele reina, mas não governa. Só que este modelo de parlamentarismo é um modelo que nós podemos dizer que é o clássico, que é o modelo inglês, é o modelo britânico, que se mantém até hoje. Na Inglaterra, você tem eleições. As eleições são disputadas basicamente por dois partidos políticos e essas eleições são para o parlamento. O parlamento é o poder legislativo, é o que vai fazer as leis e o que vai governar o país. Dentro do parlamento existem os deputados. E aí, você tem dois partidos políticos disputando a eleição. O partido político que conseguir o maior número de deputados, que conseguir eleger o maior número de deputados, controla o parlamento. Tem maioria no parlamento. E este partido escolhe o primeiro-ministro, que é o chefe do partido político vencedor das eleições do parlamento. E o primeiro-ministro será o responsável pelo governo. É ele que governa, com apoio do parlamento. E aí ele vai até o rei, atualmente a rainha da Inglaterra, se ajoelha, se encontra com a rainha, com o rei, e o rei o nomeia. Você vai ser meu primeiro-ministro. Mas é só uma mera formalidade, uma cerimônia formal apenas. Então, na Inglaterra, a coisa funcionou de baixo para cima. Ou seja, as eleições fazem o governo. E que, por sua vez, quem comanda é o primeiro-ministro. Só que no Brasil, a coisa não funcionou assim, embora tivesse primeiro-ministro e tivesse parlamento. No Brasil, em 1847, como eu disse, começa o parlamentarismo devido à criação de um cargo, o cargo de presidente do Conselho de Ministros, que é o equivalente a um primeiro-ministro. Só que como é que a coisa funcionava no Brasil? Havia dois partidos políticos, o liberal e o conservador, como vocês bem sabem. A diferença ideológica entre os dois partidos é praticamente zero. Quem decide quem vai governar e quem vai ficar de fora é o imperador. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui para facilitar a explicação. Vamos supor que, neste momento, quem governe são os liberais, tá? Só que os liberais já estão no governo há 2 anos. E é preciso dar uma mudada. Os liberais estão há muito tempo no governo. O que o imperador faz? O imperador decide demitir o governo liberal. Cai fora. E, ao mesmo tempo, ele nomeia o chefe do partido político conservador para o cargo de presidente do Conselho de Ministros. O novo primeiro-ministro do Brasil. O que fará o chefe do partido conservador? O chefe do partido conservador, que será o futuro primeiro-ministro do Brasil, ele vai nomear o gabinete dele. Ou seja, os ministros da guerra, das relações exteriores, da fazenda, ele nomeia a equipe que vai governá-lo. Só que, pela lei brasileira, o gabinete do presidente do Conselho de Ministros só pode começar a governar, só pode assumir funções, se tiver a aprovação da Assembleia Geral. O que é a Assembleia Geral? A Assembleia Geral, ela está reunida no Rio de Janeiro e ela é formada por deputados eleitos em todas as províncias do Brasil imperial. É o parlamento, é o equivalente ao parlamento. Só que vamos agora no meu exemplo. Os liberais estavam governando. O imperador demite os liberais e chama os conservadores para governar. Só que a Assembleia Geral é formada majoritariamente por deputados liberais. Então você tem
a Assembleia Geral formada pelos liberais e um gabinete que é conservador. A Assembleia não aprova. O que o imperador faz? Dissolve a Assembleia e convoca novas eleições. Só que quem vai controlar as eleições, quem vai montar as eleições, quem serão os mesários que vão controlar as eleições nas igrejas depois das missas, serão os conservadores. A eleição é roubada. Então o que acontece? A Assembleia Geral escolhe 100%, e acontecia isso no Brasil Imperial, 100% dos deputados eram conservadores. E aí o que acontecia? A Assembleia é conservadora agora, o gabinete nomeado pelo imperador é conservador, a Assembleia aprova o gabinete começa a governar. Até quando? Até o imperador achar que deu. Quando o imperador achar que deu, ele demite o presidente do Conselho de Ministros, que é conservador, e nomeia um liberal. Esse liberal vai montar o gabinete de políticos liberais. Aí ele vai para a Assembleia Geral, que é controlada pelos conservadores. A Assembleia não aprova o novo gabinete. O imperador dissolve a Assembleia, convoca eleições. Só que dessa vez quem vai controlar são os liberais. Os liberais ganham a eleição e começa o governo. Então, ou seja, no Brasil, não eram as eleições que faziam o governo, era o governo que faz as eleições. Era diferente, era o contrário. Tá? E, outra coisa, quem comanda o país não é o primeiro-ministro. O primeiro-ministro não apita. Quem comanda o país é o imperador. Então, se na Inglaterra o rei reina, mas não governa, aqui o imperador tem a palavra final. Então, como o nosso parlamentarismo foi diferente do parlamentarismo britânico, nós costumamos chamar o parlamentarismo brasileiro de as avessas, que é o contrário. E por que que o parlamentarismo no Brasil funcionou ao contrário do britânico, do inglês? Porque aqui nós temos o poder moderador, gente. O poder moderador dá ao imperador o direito de intervenção em todos os outros poderes. O judiciário, ele interfere na decisão dos juízes. No executivo, ele nomeia o primeiro-ministro. E ele interfere no legislativo também. Portanto, ele pode dissolver a Assembleia Geral a hora que ele achar que deve. Ele pode mandar os deputados para casa a hora que ele achar que deve. Então, aqui no Brasil, apesar de ter tido primeiro-ministro, apesar de ter tido parlamento, não funcionou como as instituições britânicas. Por isso foi às avessas. O parlamentarismo da monarquia durou até quando? Até 89. Até a data que a monarquia foi extinta no Brasil. Um outro ponto fundamental. A Revolução Praieira. A Revolução Praieira, em grande parte, ela reflete a disputa entre liberais e conservadores. Só que é em Pernambuco. Melhor parar um pouco. Não sei se preciso cortar. Você vai tomar água? Não, tô bem já. Vamos começar aqui. Calma aí. No ano passado, 3, 2, 1, a Revolução Praieira. A Revolução Praieira acontece em Pernambuco, em grande parte ela é um reflexo das disputas entre liberais e conservadores. É um movimento armado que começa em 1848 em Recife e se alastra até 1850. E a Revolução Pernambucana, ela foi considerada a última grande revolta da monarquia brasileira e também é uma repercussão aqui no Brasil de um movimento que ficou conhecido como a Primavera dos Povos europeia. O que foi a Primavera dos Povos? A Primavera dos Povos ela começa em Paris, em fevereiro de 48. E é uma onda revolucionária que sacudiu vários países europeus. E nessa onda revolucionária, várias ideias começaram a emergir, como nacionalismo, como socialismo e como liberalismo, que foram as grandes forças da chamada Primavera dos Povos. O termo primavera é uma metáfora. Significa o seguinte:
O que é a primavera em termos de estação do ano? É o desabrochar das flores. Quando se usa primavera em história, significa o quê? É uma revolução que estabelece o desabrochar das liberdades, das reivindicações. E por que dos povos? Porque ela não esteve circunscrita a um país. Ela começa na França, ela se alastra para as regiões que formariam a Itália, para as regiões que formariam a Alemanha. Lembrar que Itália e Alemanha, na época, em 48, não eram unificadas. Ela se alastra para o Império Austríaco, ou seja, ela sacudiu a Europa Central. E esta revolução é considerada a primeira revolução em escala mundial, porque no mesmo ano, em 48, ela atinge o outro lado do Atlântico, o Brasil. O que acontece? A Revolução Praieira ela foi provocada por uma disputa entre liberais e conservadores em Pernambuco. Os liberais governavam a província, o imperador tira os liberais do comando e coloca os conservadores governando Pernambuco. Os liberais em Pernambuco tinham um jornal que defendia suas ideias, o chamado Diário Novo. E esse jornal tinha sua sede na Rua da Praia, no Recife. Por isso, os liberais em Pernambuco eram chamados de praieiros. Quando eles saem do poder e vêm os conservadores, os liberais dão início a uma luta armada. E eles vão pegar alguns pontos, alguns aspectos vindos da Europa, algumas ideias liberais, nacionalistas, e vão colocar no plano de governo deles. Como, por exemplo, qual? Como, por exemplo, a nacionalização do comércio. Na época, o comércio em Pernambuco ainda era controlado por comerciantes portugueses. E os praieiros vão defender a nacionalização desse comércio. Só brasileiros fazem o comércio. Outra coisa, os praieiros vão defender o fim do poder moderador. Já estão atacando a essência da monarquia. E defendem também a maior, esse ponto é importantíssimo, descentralização política, que era aquilo, a grande plataforma do Partido Liberal. Então as províncias teriam maior autonomia. Então a Revolução Praieira, em grande medida, ela é uma revolta armada entre liberais e conservadores, entre centralização e descentralização, que foi influenciada por ventos vindos da Europa de 1848. A Praieira termina em 50, e com o término da Praieira, o Império Brasileiro não vai encontrar mais nenhuma grande revolta armada. A partir de 1850, a monarquia brasileira começa a enfrentar um momento de estabilidade política. O parlamentarismo começa a funcionar. Tudo bem que a eleição é roubada, mas ele permite a alternância, liberal e conservador, liberal e conservador. E quem garante isso é o imperador. A partir dos anos 1850, isso eu vou falar na nossa próxima aula, a economia do Brasil começa a crescer. Isso dá maior recurso para o Estado, mediante cobrança de impostos. O Estado se torna mais poderoso e começa a oferecer mais cargos políticos. Então, o que nós vamos ter? A partir de 50, no Brasil, você não vai ter mais nenhuma grande revolta armada que ameaçava a monarquia e a unidade territorial do Brasil, como você viu nas décadas de 30 e 40 do século XIX, com as revoltas regenciais, por exemplo. Então você tem uma maior estabilidade. Esta maior estabilidade vai interferir até na nossa política externa. A partir de 1850, o Brasil vai começar a assumir uma política externa mais agressiva em relação aos seus vizinhos para defender seus interesses. E vai estar na origem de uma guerra, que é a maior guerra que esse país já entrou, que é a Guerra do Paraguai. Beleza? Então, até a próxima.